Boa tarde, Djalma. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar participando do Telesaúde. Eu participei muito, né, como um espectador e hoje como palestrante, então é uma honra muito grande. Então, vou fazer uma breve apresentação. Então, eu sou médico de família e comunidade, terminei minha graduação em medicina em Pelotas, Rio Grande do Sul, em 2002, terminei a minha residência médica em medicina de família e comunidade em Porto Alegre, em 2005. Então, já tenho 18 anos de experiência aí trabalhando na atenção primária. Atualmente, eu trabalho como médico de família na atenção primária num plano de saúde na cidade de Jaraguá do Sul, onde eu resido. Trabalho como médico de família também como médico gestor do plano. Também trabalho como médico de família na Estratégia de Saúde da Família no município de Jaraguá do Sul, então também trabalho no SUS. E sou professor da disciplina de Saúde da Família da Faculdade de Medicina da Estácio Domédio, aqui em Jaraguá do Sul. A temática que eu vou trazer para vocês é promoção de saúde. É um tema extremamente relevante, pensando em atenção primária, pensando em saúde da família. Todos nós, profissionais de saúde, independente da função, deve realizar promoção de saúde. Então, essa palestra vai ter 3 partes. Brevemente, vou falar sobre os modelos de assistência à saúde, que é a introdução, então, da temática. Depois, vou falar de prevenção e finalizo falando da promoção de saúde propriamente dita. Então, em relação aos modelos assistenciais de saúde, até hoje nós tivemos 3 no país. Um primeiro modelo, chamado de biomédico. Esse modelo ele durou até em torno de 1950. Um segundo modelo, chamado de biotecnológico, que foi até em torno ali de 1980. E depois o modelo biopsicossocial, né? Começou ali em torno de 1980 e é o que nós temos hoje. Tá? Esse primeiro modelo biomédico, então, a medicina ela se explicava através dos agentes biológicos, através das dimensões físicas, através dos componentes celulares, através da anatomia. Então, assim, todas as doenças se explicavam somente por isso. Então, não se falava em outras dimensões, dimensão social, cultural, espiritual, emocional. Então, tudo girava em torno do agente biológico. Ali no ano de 1950, houve a revolução tecnológica, a introdução da tecnologia na medicina, então a construção de grandes hospitais, criação de novos exames de imagem, exames altamente sofisticados. Então se reforçou ainda mais esse modelo biomédico, ainda colocando a tecnologia junto. Mas não falávamos das outras dimensões. Ali em torno do ano ali de 1980, principalmente em 1978, houve uma conferência da Organização Mundial de Saúde, onde se discutiu-se essa multidimensionalidade, né? As doenças, os problemas causados, então, por várias dimensões interligadas. Então, passou-se a não falar mais somente de componente físico, agente biológico, né? E com esse movimento começaram a surgir políticas, programas, mudança da diretriz curricular da Faculdade de Medicina, pensando-se nessa visão ampliada, né? Nesse olhar ampliado multidimensional. Então, nesse período, destaca-se a criação da Constituição Federal, em 1988, onde saúde é direito de todos, dever do Estado. No ano de 1990, a criação do nosso Sistema Único de Saúde, então, com a divisão dos serviços de saúde em níveis de complexidade, aonde foi criada, então, a nossa atenção primária. Agora, a atenção primária não significa que é um nível de complexidade, um nível de atenção inferior aos outros. Pelo contrário, a atenção primária eu considero o nível de maior dificuldade dentro do sistema de saúde, onde atendemos os problemas mais complexos, com muitas hipóteses diagnósticas, problemas indefinidos, sintomas indefinidos, toda a demanda que aparece dentro da atenção primária. Seguindo, no ano de 1991, a criação do PACS, Programa de Agente Comunitário de Saúde, ou seja, levamos o profissional de saúde para dentro das residências, ou seja, um olhar diferente em relação à atenção primária, em relação à assistência à saúde. No ano de 1994, chegamos à criação do nosso PSF, Programa de Saúde da Família, um sucesso. Tanto é que acabou se tornando uma estratégia
no ano de 2006, e até hoje nós temos estratégia de saúde da família, com as equipes ampliadas, com as equipes multiprofissionais, nossos agentes comunitários, nossos técnicos de enfermagem, nossos recepcionistas, enfim, toda a equipe que participa da estratégia de saúde da família, e no mesmo ano a criação do nosso PNA, Política Nacional de Atenção Básica, para regulamentar todo esse funcionamento da atenção primária. Então, isso foi um apanhado assim, rápido e geral para vocês entenderem os modelos de assistência e saúde até os dias de hoje, onde a gente encontra no modelo biopsicossocial. Então, a gente começa aqui a fazer a ligação, as conexões. Então, para o modelo biopsicossocial, um olhar ampliado, multidimensional, promoção de saúde, hábitos de vida. Então, aí nós conseguimos entender todo esse contexto. Então, seguindo, vou falar de prevenção. Então, quando nós pensamos na palavra prevenção, a gente o que lembra? Evitar alguma coisa, evitar uma doença. Mas o conceito de prevenção é muito maior do que isso. Nós temos 4 tipos de prevenção. Nós temos a prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção terciária, a prevenção quaternária. E dentro da atenção primária, nós conseguimos fazer todos os tipos de prevenção. Em um atendimento é possível fazer todos os tipos de prevenção. Basta o profissional ter o conhecimento, basta o profissional gerir o tempo de forma adequada, que ele consegue fazer todas essas ações. Seguindo, então, esse infograma ele é muito interessante. Aqui mostra uma linha do tempo em relação aos tipos de prevenção. Então, todo o nosso usuário vai estar presente em algum momento dessa linha do tempo. Ou no início, ou no meio, ou no fim. Qual seria o ideal? Que esse nosso usuário nos procurasse no começo dessa linha, né? Antes da instalação da doença. Mas, infelizmente, não é isso que ocorre, na maioria das vezes. Os nossos pacientes nos procuram para fazer um check-up, fazer um rastreamento. Os nossos pacientes nos procuram por alguma doença crônica que está descompensada, ou nos procuram por alguma sequela de algum agravo. Então, dificilmente ele nos procura neste momento, que é antes da instalação da doença. O motivo é cultural. São N explicações para isso não acontecer. Mas que bom que esse nosso paciente nos procurasse nesse momento. Imagina, num atendimento, nós ficarmos conversando sobre saúde, não sobre doença. Falar sobre hábitos de vida, o que pode ser melhorado, o que pode ser modificado, o que vai fazer diferença, mas não. Nós temos que ficar fazendo renovação de receita, pedindo uma bateria de exames, ou mudando tratamentos, ou encaminhando para terapias, né? Isso é a nossa rotina. Infelizmente, é o que acontece. Mas o nosso paciente ele vai estar em algum momento desta linha, sempre, sempre. Vocês podem olhar essa linha e vocês vão lembrar dos atendimentos, das experiências, o paciente sempre vai estar em algum momento daqui. Então, seguindo, então aqui estão os conceitos de prevenção primária. Eu não vou falar os conceitos de secundária, terciária e quaternária, porque a gente está falando ali de promoção de saúde, então vou trazer o conceito da prevenção primária. Então, são 2 conceitos que existem. O primeiro conceito, então, são medidas aplicáveis para bloquear as causas de uma doença, antes que essa se instale. Mas nós também podemos conceituar como medidas de promoção de saúde. Eu, particularmente, prefiro o segundo conceito, né? O segundo conceito, onde a gente coloca saúde na definição. No primeiro conceito, a gente está falando de doença. Isso aqui é um perigo, porque alguns profissionais acham que prevenção primária é dar medicamento para um fator de risco. Por exemplo, a pessoa está com pré-diabetes, a pessoa está com uma alteração dos índices lipídicos e já acha que tem que dar algum medicamento. Um remédio para diabetes, ou um remédio lá para dislipidemia, para tratar o fator de risco, né? Então, quando a gente traz esse conceito para a saúde, nós não vamos dar remédio para a saúde, né? Então, eu particularmente prefiro esse conceito aqui de medidas de promoção de saúde. Essa imagem aqui, ela
traz, então, uma exemplificação do que eu estou falando até agora. Então, eu vou fazer essa abordagem aqui, trazer, então, essa explicação, esse exemplo. Então, vamos pensar naquele nosso paciente, né, do sexo feminino, 40 anos, que procurou a unidade por motivo de cefaleia, dor de cabeça. Então, ele chegou na unidade, passou pela recepcionista, passou pela técnica de enfermagem, fez a triagem, passou pelo acolhimento, atendimento de enfermagem, chegou no atendimento médico. Esse paciente, durante todo esse caminho, ele já reclamou de tudo, né? Ele já falou que está doendo a cabeça, que ninguém acertou nada, que ninguém pediu uma tomografia, que ninguém pediu o exame, que só dão remédio para dor de cabeça, paracetamol, dipirona, ibuprofeno, o que tiver, mas ninguém conseguiu resolver o problema daquela pessoa. Bem, quando chega no atendimento médico, na maioria dos casos, essa pessoa já chega pedindo um exame, né? E não é qualquer exame, não é raio-x, já chega pedindo, eu quero fazer uma tomografia, eu quero fazer uma ressonância, porque um familiar meu, porque um vizinho meu, porque um conhecido meu teve um câncer na cabeça e ninguém pediu nada, ninguém pediu o exame e ele acabou morrendo. É sempre a mesma história, né? Então, assim, num primeiro momento, a gente não vai falar, não vou pedir esse exame. No primeiro momento, nós temos que entender qual é o sofrimento dessa pessoa. E daí nós começamos a anamnese, começamos a conversar, entender como é que é essa dor de cabeça. Dessa pessoa fala, não, uma dor de cabeça que faz meses que eu tenho, na maioria dos dias, é uma pressão, piora com nervosismo. E aí, ao longo da conversa, tu vai perguntando, e seus hábitos de vida. Daí a pessoa fala, eu sou fumante, como eu estou muito ansioso, eu aumentei a quantidade de cigarros, já estou fumando 20 cigarros por dia. Daí você pergunta, e você faz acompanhamento de rotina, você vai ao médico? Não, faz muito tempo que eu não vou. Quando eu vou no pronto-socorro, me dão um remédio. Faz tempo que eu não faço nenhum tipo de exame. Daí você aborda. 40 anos, sexo feminino. Você já fez o exame preventivo do colo do útero? Já fez o exame de mama? Não, faz muito tempo que eu não faço. Né? Então, daí você pergunta, mas mais algum problema de saúde você tem? Não, eu tenho depressão, eu parei a medicação já faz 8, 9 meses, terminou, não consegui receita. Então, com isso, você já faz todo o levantamento desse histórico dessa pessoa. Não só aquela primeira demanda que levou à consulta, aquela queixa principal de dor de cabeça. Depois de 15, 20 minutos de atendimento, daí você consegue levantar uma hipótese diagnóstica e daí você vai conversar com a pessoa. Olha, a tua dor de cabeça, possivelmente ela é tensional, por causa disso, disso, disso. Não tem necessidade nesse momento de fazer um exame de imagem, fazer uma tomografia, fazer uma ressonância. Temos muita coisa para abordar nesse caso. E aí nós podemos fazer todos os tipos de prevenção num atendimento. Nós podemos falar de prevenção primária, que é a promoção de saúde, vamos aconselhar em relação ao tabagismo. Nós podemos fazer a prevenção secundária, ou seja, orientar a pessoa de voltar no outro dia para fazer o exame preventivo do colo uterino, pedir uma mamografia. Nós podemos fazer a prevenção terciária, uma depressão que não está sendo tratada. Iniciamos o tratamento para a depressão. E a prevenção quaternária. O que é? Não pedir aquele exame desnecessário, que pode gerar um achado, que vai gerar outro achado, que vai causar uma ansiedade, que vai causar uma iatrogenia. Então, num atendimento que era para ser rapidíssimo, um atendimento de 3 a 5 minutos, que é dor de cabeça, dá um remédio ou pede um exame e libera, foi um atendimento que se transformou em 15, 20 minutos. E possivelmente você ganhou o paciente. Porque você escutou o paciente, você teve empatia por aquela pessoa, você criou um vínculo forte. E a partir disso, você consegue fazer o cuidado longitudinal, acompanhar essa pessoa ao longo de sua vida. Não tem como falar tudo em 10, 15, máximo 20 minutos. Claro que não tem. Mas, através de um cuidado longitudinal, a cada oportunidade, a cada momento, você vai falar de alguma coisa. Até você conseguir conhecer esse paciente. As consultas, elas acabam se tornando até rápidas, mas a consulta rápida não quer dizer que seja uma consulta que não seja resolutiva. É porque daí você conhece a pessoa. Então, é um exemplo para nós pensarmos, refletirmos e sabermos como aplicar todos os tipos de prevenção num atendimento. Então, seguindo, nós chegamos agora na nossa temática,
promoção de saúde, nós temos a obrigação, todos, como profissionais de saúde, a realizar medidas de promoção de saúde a toda oportunidade, a todo o momento, porque não falamos sobre isso. Nós não falamos sobre isso, nós falamos todo o tempo sobre doença. Como eu ficaria feliz se numa sala de espera ficasse um profissional falando sobre hábitos de vida saudáveis? O que fazer para melhorar os hábitos? Ou na televisão, ao invés de estar passando um programa, está passando algum vídeo educativo. Como que seria bom? Nós já estaríamos fazendo promoção de saúde na sala de espera. Mas a própria recepcionista, a técnica de enfermagem, o enfermeiro, lá o agente comunitário, pode estar fazendo promoção de saúde. Se todos nós fizermos a promoção de saúde, olha quantas informações, olha a riqueza de informações que essa pessoa vai receber. Então, em relação à promoção de saúde, nós temos 6 pilares. Esses pilares é o que mantém a nossa saúde, é que nos promove uma boa qualidade de vida. Se algum desses pilares rachar por algum motivo, cair, possivelmente nós vamos ter um prejuízo para a nossa saúde, porque são todos interligados. Chega uma hora que a casa cai, né? Quanto mais pilares forem danificados, mais difícil vai ser de manter essa casa, ou seja, de manter a nossa saúde. São hábitos que todos sabem, não só profissional de saúde, os nossos pacientes sabem. Se a gente perguntar, eles sabem. A gente tem que ter uma alimentação saudável. Eu tenho que fazer atividade física. Eu não posso abusar da bebida alcoólica. Não faz bem fumar. Eu tenho que ser mais calmo, não posso ser tão estressado, eu tenho que dormir bem. Isso todos sabem. Mas se você perguntar para a maioria das pessoas, você tem todos esses hábitos, a maioria, a grande maioria, talvez se não todos, vai dizer alguma coisa eu não consigo fazer, o que é algo normal. Mas aí que entra o nosso trabalho de estar sempre conversando sobre alguma coisa para a gente conseguir fazer essa mudança maior. Então, agora eu vou falar um pouquinho, né, de cada hábito, o que vocês podem passar para os nossos usuários. Então, assim, são medidas simples e fáceis de aplicação, nada demais, mas que vai fazer muita diferença para a vida daquela pessoa. Então, a gente começa aí pela alimentação. Então, existem muitas dietas, né, estudadas, validadas, reconhecidas. Eu estou trazendo uma dieta que é a mais eficaz, por exemplo, no tratamento de hipertensão, é a mais eficaz na prevenção de hipertensão, mas nós podemos utilizar para a população geral, que é essa dieta DASH, é uma sigla em inglês. Então, o que seria essa dieta? Então, é uma dieta que ela é rica em frutas, em verdes, em laticínios com baixo teor de gordura, de preferência as gorduras insaturadas, são aqueles cereais integrais, o frango, o peixe. É uma dieta na qual se recomenda o consumo moderado de oleaginosos. O que é a oleaginosa? É o amendoim, são as castanhas, nozes, e também é o consumo menor de gorduras saturadas e trans, dos açúcares, das carnes vermelhas. Então, qual é o objetivo de falar sobre essa alimentação com a nossa pessoa? A gente quer o quê? Diminuir as gorduras, aumentar a quantidade de minerais e vitaminas, tipo potássio, cálcio, vitamina B12, vitamina C, aumentar essas vitaminas, diminuir a quantidade de açúcar. Claro que temos um nutricionista, né, que é o especialista, que é o profissional, né, que estuda, que vai passar de uma forma mais aprofundada, mais detalhada, com as porções, mas nós podemos sim, né, fazer uma orientação mais geral, mais superficial, perguntar o que ele come durante o dia, fazer as trocas por um alimento mais saudável, orientar uma diminuição da quantidade. Lembramos que o acesso ao nutricionista não é em todos os lugares que temos, né? Fora as filas de espera. Então, a gente precisa falar sobre isso. Então, esse exemplo aqui de dieta é um exemplo que nós podemos utilizar
em toda a população, independente da presença de alguma doença. Tá? Seguindo, então aqui nós temos os exercícios físicos, então o sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física, num tempo menor, aliás, uma duração menor que 150 minutos por semana, de uma atividade física, a gente fala moderada, aeróbica. O que seria uma atividade física aeróbica moderada? É aquela atividade que nós chegamos a ficar cansado, mas nós conseguimos conversar, nós conseguimos respirar. Então, pode ser caminhar, pode ser uma corrida, um trote, por exemplo, uma corrida com uma velocidade menor, dançar, nadar, andar de bicicleta. Então, todas isso são atividades físicas, aeróbicas, moderadas, e vão trazer muitos benefícios para o nosso paciente. Eu lembro que o sedentarismo é um dos principais fatores de risco para doença cardiovascular, para transtornos mentais, como ansiedade e depressão. E aí sempre é aquela conversa, né? Nós falamos para o paciente, você precisa fazer atividade física. Daí, o que comumente vem? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que cuidar da casa, porque eu tenho meus filhos, não dá nem tempo de dormir, como é que eu vou fazer uma atividade física? Daí, questão de conversar. Como que você vai para o trabalho? Eu pego carona, eu vou de carro, eu vou de táxi, eu vou de Uber. Por que você não vai de bicicleta? Claro, a distância pode ser muito grande que impeça. Mas se não for, por que você não vai andar de bicicleta? Ou se ele falar, eu vou de ônibus. É aquela estratégia. Será que não tem como você descer algumas paradas antes, algumas paradas depois, e você fazer esse trecho caminhando? Porque se nós pensarmos 150 minutos por semana, seriam 5 vezes na semana 30 minutos, ou 3 vezes na semana 50 minutos. Ou seja, algo totalmente factível, algo que é possível ser feito. Mas precisamos ajudar essa pessoa nessa organização, precisamos ajudar essa pessoa no estímulo, motivá-la, mostrar a importância de fazer essa atividade física. Eu só posso no final de semana. Tudo bem, então vamos fazer 150 minutos no final de semana. Então, é muito importante falarmos todo o tempo de atividade física, de fazer exercícios físicos, porque traz muitos benefícios. Seguindo, então agora eu vou falar do uso do álcool. Isso aqui é bastante interessante, porque algumas pessoas acham que não pode tomar álcool. Que é um problema tomar álcool, que vai ter cirrose, que não pode tomar álcool. Assim, se a pessoa não tem esse hábito de usar bebida alcoólica, não é para incentivar, até porque ela vai se perder. Ela não consegue fazer essa gestão da bebida alcoólica. Mas aquela que é pessoa que utiliza, nós podemos fazer uma redução de danos. Nós podemos orientar, olha, até uma determinada quantidade de álcool, esse álcool vai te trazer benefícios. É comprovado que o álcool tem um efeito cardioprotetor, mas até uma determinada quantidade. Qual seria essa quantidade? Por exemplo, a nossa cervejinha, em torno de 300 ml, é uma lata. O vinho, em torno de 100 ml, é um cálice de vinho. Até bebida destilada é possível. 30 ml, é uma dose. Claro que além da quantidade, sempre tem que lembrar da qualidade de cada bebida. Mas é possível. Agora, a pessoa não pode me dizer, não, então tá. Então quer dizer que só posso uma lata por dia, então no final de semana eu vou tomar 7 latas. Não, não é isso. Porque aí ele vai estar abusando da quantidade de álcool. Não vai ter os benefícios que o uso consciente e diário vai trazer. Então não serve. Vou tomar tudo no final de semana. Isso seria a quantidade por dia. Eu não consigo tomar essa quantidade. Não consigo abrir uma garrafa de vinho e tomar só um cálice que o vinho vai estragar. Então não vai tomar. Não vai tomar. A gente está dando essa orientação, essa possibilidade, mas tem uma regra. Ou a pessoa consegue cumprir a regra, ou não consegue. Quando essa quantidade ultrapassa 30 gramas de álcool por dia, o triplo do que eu acabei de comentar, daí traz prejuízos. As hepatites alcoólicas, aumento da pressão arterial, dislipidemia, entre outros. Então,
é muito importante a gente falar de quantidade. Claro, se nós falarmos para o nosso paciente a 10 gramas, não vai saber o que é. A gente tem que falar mesmo, é uma lata de cerveja, é um cálice de vinho, é uma dose destilada, que isso ele sabe. Então, é importantíssimo nós perguntarmos sobre este hábito, o uso de álcool. Seguindo, em relação ao tabaco, o tabagismo é fator de risco para muitos problemas, doenças cardiovasculares, câncer, entre outros, e qualquer tipo de tabaco. Ah, eu uso narguilé, eu uso cigarro eletrônico, está tudo certo. Não, tabaco é tabaco. Tem alguns, por exemplo, o cigarro tradicional vai ter mais substância química, mas tem filtro, enfim, mas tudo traz algum prejuízo. E nós podemos falar sobre tabagismo em qualquer lugar, a qualquer momento, até dentro, por exemplo, de um pronto-socorro. Essa abordagem do tabagismo, ela pode ser feita individualmente ou em grupo. O que seria essa abordagem em grupo? É os nossos programas de tabagismo, que existem nas prefeituras, secretarias de saúde. Eu, felizmente, trabalhei 5 anos num desses programas, conseguimos fazer muitas pessoas pararem de fumar, muitas não conseguiram, mas é um belíssimo programa, com o trabalho multiprofissional, vários profissionais ajudando, trabalhando com essas pessoas. Então, essa é a abordagem em grupo. Mas nós temos as abordagens individuais. Nós temos a abordagem individual mínima, porque é até 3 minutos. Como que eu vou falar sobre tabagismo? Eu vou mudar esse hábito, esse vício da pessoa em 3 minutos. Você não vai conseguir mudar em 3 minutos, mas você vai conseguir fazê-la pensar em 3 minutos. E isso é muita coisa. Nós temos também a abordagem individual básica, que aumenta um pouquinho o tempo da abordagem. Então, já é de 3 a 5 minutos. Qual a diferença entre as duas? É que a abordagem individual mínima, essa até 3 minutos, nós não vamos ter um acompanhamento. É uma oportunidade, é uma conversa ali pontual. Por exemplo, isso aqui vai ser muito usado num serviço de urgência e emergência. No hospital, você não vai ver mais aquela pessoa. Mas dentro de uma unidade básica, nós vamos realizar a abordagem individual básica, porque a gente vai ter o acompanhamento. Ou seja, nós vamos ver essa pessoa outras vezes. Não necessariamente a gente vai pedir para ela voltar em uma semana e perguntar como é que ela está, mas ela vai utilizar o serviço ao longo da sua vida. E a cada momento que ela utilizar, vamos falar sobre o tabagismo. Ela quer fazer um tratamento individual para parar de fumar? Legal, vamos fazer. Ela prefere fazer um trabalho em grupo, porque ela gosta de estar com outras pessoas. Então, vamos colocar em algum programa de tabagismo. E o que seria essa abordagem individual? Por exemplo, essa rápida, até 3 minutos. Então, ela inclui 4 etapas. A primeira etapa, nós vamos perguntar sobre o uso do tabaco. Desde quando que usa, a quantidade, que horas que ela fuma o primeiro cigarro, os momentos que ela gosta de fumar. Nós vamos avaliar a vontade de parar. Ela quer parar? Que é a fase não contemplativa e contemplativa. O não contemplativo ela não quer. Contemplativa ela deseja, mas não está conseguindo. Então, essa que é a contemplativa, a gente tem que estar de olho nela. A gente tem que estimulá-la, a gente tem que caminhá-la para algum fluxo, porque é um paciente que tem uma grande potencialidade de parar de fumar. Aquela que não quer, nós vamos ficar orientando. Nós vamos aconselhar, então, a parada do cigarro, de forma objetiva, clara. Vamos dar as opções que temos de terapia individual, em grupo, e nós vamos preparar essa pessoa, então, para parar de fumar. Isso é o de 3 minutos. Se for aquela de 3 a 5 minutos, que é a básica, nós vamos continuar a conversa ao longo do tempo, ao longo do cuidado dessa pessoa. Então, isso é possível fazer em qualquer ambiente, é possível a gente estar sempre conversando sobre a questão do tabagismo. Chegamos agora ao controle de estresse. O que é o estresse? É uma reação negativa, anormal e natural do nosso organismo diante de alguma situação adversa, uma situação de perigo, alguma ameaça. Isso pode ser dentro de casa, desde uma relação conflituosa, conturbada com algum familiar, pode ser dentro do trabalho, uma relação anormal, uma relação conturbada com algum colega, com algum líder, com o dono da empresa.
pode ser dentro da sociedade, nossas relações sociais, enfim, tudo que nos traz algum sofrimento acaba nos causando estresse. Então, se nós pensarmos, a maioria das pessoas sofre de estresse, porque sempre alguma coisa acontece durante o dia. Acontece alguma coisa dentro de casa, acontece alguma coisa fora de casa, no trabalho. Então, isso que as pessoas falam, eu estou sempre estressado. Tem um dado aqui extremamente relevante, que cerca de 50% dos usuários atendidos na atenção primária apresentam algum tipo de estresse. Então, assim, metade dos atendimentos do dia, o paciente vai trazer alguma demanda emocional. Ela vai trazer algum sofrimento. E sabemos que muitas das doenças têm um componente somático, psicossomático, né? Tem um componente emocional, principalmente aquelas doenças que causam dor. A dor, por ser um sintoma muito subjetivo, normalmente tem algum componente emocional ali agravando. Então, nós temos que estar preparados para atender, né, esse tipo de demanda. Nós precisamos estar interessados, precisamos estar envolvidos, porque não é fácil atender essa demanda. Né? É muito difícil separar as coisas, né? Esse paciente não transferir esse sentimento para nós. Mas a gente tem que estar preparado, muito preparado. E finalizando, né, os nossos hábitos de vida, chegamos no sono. Olha a quantidade de pessoas atualmente que usam remédio para dormir. Usa Zolpidem, usa lá um benzodiazepínico, lá um clonazepam, um diazepam, usa um antidepressivo. São muitas pessoas que estão utilizando remédio para dormir. Porque a insônia, ou ela está sozinha, ou ela está vindo de uma doença orgânica, ou ela está vindo de algum transtorno mental. Né? E nós precisamos conversar sobre isso com os nossos pacientes. Nós não podemos deixar de perguntar sobre o sono. O que se estima, o que se pede para um sono normal? Um sono entre 6 e 10 horas. Tem pessoas que dormem 6 horas, vai ter um sono de melhor qualidade do que aquele de 10 horas. Tudo vai depender. E nós temos que perguntar, você tem dificuldade de iniciar o sono? Você tem dificuldade de manter o sono? Você acorda muitas vezes durante a noite, você desperta? Quando você acorda, você está cansado ou está descansado? Sono reparador ou não reparador? Nós precisaríamos chegar a 20% de um sono profundo. É esse sono onde nós vamos conseguir iniciar algum descanso. Mas a maioria das pessoas não estão conseguindo nem chegar em 10% do sono profundo, porque as pessoas ficam despertando. Porque o sono profundo ele vem depois de 1 hora e meia. Tem pessoas que demoram para iniciar o sono, uma hora e meia já estão acordados e fica acordando a noite toda. Ela não vai ter esse sono profundo. Pior ainda se a gente pensar no sono REM, que é o sono mais profundo que temos. Para nós chegarmos no sono REM, a gente tem que ter passado por esse sono profundo. É nesse sono REM aonde nós vamos sonhar. Nesse sono REM, o nosso sistema osteomuscular vai estar todo bloqueado para nós não ficarmos se movimentando durante o sonho. Ou seja, vai nos relaxar, vai relaxar toda a nossa parte muscular. Então, o que vai acontecer? Ao acordarmos, nós vamos estar relaxados, nós vamos estar tranquilos. Mas as pessoas não conseguem chegar nesse sono REM, é muito difícil. O que eu vejo, por exemplo, na minha rotina, as pessoas estão dormindo ali no máximo 6, 7 horas, despertando várias vezes ao longo da noite. Então, o que se espera é que essa pessoa esteja cansada quando acordar. E isso aí traz uma série de prejuízos. Aquela sonolência diurna, aquele mau humor, aquele nervosismo, aquela diminuição da produtividade no trabalho, tanta coisa que poderia ser revertida com a melhora do sono. Então, precisamos sempre conversar sobre isso. Então, com isso, eu fecho os 6 pilares, né, os hábitos de vida saudáveis, tudo que a gente precisaria conversar nos nossos atendimentos. No título da palestra eu coloquei que é uma obrigação, que é o dever de nós, como profissionais de atenção básica, porque nós estamos ali para ajudar as pessoas, nós estamos ali para brigar com as pessoas. E é possível todos nós falarmos sobre promoção de saúde. Não é só médico, todos nós podemos falar. Todos nós podemos ajudar em alguma mudança, que vai trazer muitos benefícios. Lembra lá da linha do tempo, que o ideal é as pessoas nos procurarem para conversar sobre saúde, não para falar de um tratamento, para pedir um exame, para trocar uma receita? Então,
conversar sobre esses hábitos entra dentro desse contexto. Então, com isso, eu finalizo a minha palestra. Gostei bastante das coisas que você trouxe, principalmente ali de aproveitar já desde da sala de espera, né? Tudo pode ser um ambiente ou um momento, um espaço para essa promoção da saúde, né? A gente aqui no Telesaúde vai retomar a produção dos Papos Saúde, que são nossos vídeos de educação em saúde, que nós disponibilizávamos no passado para as equipes de saúde utilizarem nos grupos, compartilharem, e também nas recepções, que a gente começou a fazer esses vídeos como uma forma de produção de conteúdo da nossa equipe de comunicação, e depois os próprios profissionais. Começou com uma profissional aqui em Palhoça, que pediu os vídeos para a gente legendar, para ela disponibilizar na recepção, para ao invés de ficar uma televisão ociosa ou passando notícias, eu sou jornalista, não posso usar desse termo, porque notícia é importante, mas notícias que não agregam para a saúde das pessoas ou que acabam trazendo um pessimismo, uma sensação de ansiedade, né? O ambiente da unidade de saúde precisa ser entendido como isso que você colocou, promoção de saúde. Então, um espaço para compartilhar informações, dicas, sugestões, explicar como funcionam os serviços, né? Daí a gente está aí com uma série de vídeos, de roteiros aí prontos para a gente gravar e compartilhar e retomar isso. Aí quando você falou sobre isso, me chamou bastante atenção e me deu uma saudade, uma nostalgia desses vídeos novos. Não, perfeito. Dentro desses meus 18 anos de experiência, eu lembro poucas vezes assim da sala de espera ser bem aproveitada. Assim, eu trabalhei em várias equipes da família, foram poucas assim unidades, mas várias equipes. Eu lembro assim de ser muito pouco aproveitado a sala de espera. Então, o que as pessoas ficam ali, né? Normalmente ele já reclamando que está demorando, porque na maioria das vezes chega tudo junto, né? É por ordem de chegada. E imagina se tivesse ali um momento ali que as pessoas estivessem conversando sobre saúde, até entre elas. Um próprio profissional de saúde, qualquer um, pode ser o agente comunitário, o recepcionista, vamos fazer uma discussão sobre atividade física. O que ajuda? O que a gente pode fazer? Então, aquele tempo ali que a pessoa está parada reclamando que está demorando, ela está aproveitando quando vê o médico que chamou ela para o atendimento, ela nem percebeu. Então, olha quanto que nós ganharíamos com esse tipo de ação, mas que, infelizmente, eu não vejo, né? Porque, assim, é tão difícil, né? Tipo assim, é tão corrido, tem tantos problemas dentro das unidades que a gente esquece de fazer algo tão simples, que é conversar, e não precisa nem recurso audiovisual, né? É só ter uma pessoa ali que queira conversar ali, faz uma roda de conversa, e aí a gente já começa a fazer promoção de saúde na sala de espera, né? Olha que riqueza que seria, né? Mas muito bom. Então, se vocês estão já construindo isso, né? Nossa, isso vai ser muito útil. É que a gente pode fazer tanta coisa, Djalma, né? Ali na unidade básica, na atenção primária, se a gente pensar, né? Assim, a consulta, aquela consulta seria um pontinho do iceberg, né? Tanta coisa que a gente pode fazer até chegar ao atendimento. Aí o que a gente vê hoje? Só tem aquele atendimento, que é um atendimento muitas vezes rapidíssimo, de renovação de receita, a gente só fala de doença, né? E parece que isso virou uma coisa cultural, né? Tanto dos nossos usuários como dos profissionais, né? Isso que você coloca é bem importante, essa reflexão, essa provocação, e esse chamado de para ação, né? Para mais do que tudo isso, a gente se movimentar de alguma forma, né? Para que Exatamente. Criemos essas situações, rompemos, né, essa situação cultural aí que você colocou, que é difícil para todos os lados, assim, ainda mais com toda a esfera aí do que a gente vive atualmente, né, com muita coisa acontecendo, isso que você fala da pressa, e a pressa para todos os lados, né, a dificuldade de concentração, a dificuldade de se manter um diálogo, a falta de paciência. Não, isso está generalizado. O próprio profissional, né? Que ele está estressado, ele está cansado ali por algum motivo, então ele fica tocando aquele serviço como se fosse uma produção de uma empresa, né? Então a gente está deixando de ter empatia, né? Um com os outros, a gente está perdendo os próprios profissionais de saúde, né? Agora conversando, eu lembro até do nosso agente comunitário, olha que profissional que a gente poderia utilizar melhor, né? Olha, imagina se a gente pudesse fazer algum material ali educativo,
né, treinar esse agente comunitário, depois esse agente comunitário levar esse material até o domicílio, conversar sobre, olha, o multiplicador que ele seria, né? Quantas pessoas ele ajudaria? Ele estaria fazendo prevenção dentro da visita domiciliar dele. Sim. E é algo que a gente não tá explorando, né? Está até sumindo os agentes comunitários. Então, a gente está perdendo muitas coisas. Mas não quer dizer que a guerra acabou, né? A gente tem que estar sempre lutando, a gente tem que estar fazendo o melhor, a gente tem que estar conversando. Porque o SUS, meu Deus, é o maior e melhor sistema de saúde assim, do mundo, né? O problema é que a gente está perdendo a essência, né? As nossas competências, habilidades que a gente tinha que ter, a gente está perdendo. E promoção de saúde está dentro das competências. Isso aí tem que ser a primeira ali. Sim. Você falando disso me suscitou aqui, enfim, me fez pensar sobre a questão também da busca por referências, né? Porque, querendo ou não, a unidade básica de saúde, a atenção primária à saúde, ela é ou deveria ser a principal referência em promoção, prevenção, né, para as pessoas. E a gente, em vários sentidos, eu vou falar muito mais em relação da comunicação, que é a minha área, mas acho que quando a gente cria um cenário caótico, ou a gente chega a um cenário caótico, a gente precisa se olhar, né, essa crítica enquanto profissionais que atuam em diversas frentes e pensar, tipo, nós temos que ser essa referência para essas pessoas. Não podemos também deixar essas pessoas à mercê, reféns de pessoas que estão produzindo conteúdo, que é essa questão da infodemia, né, o desencontro que a gente viveu durante a pandemia, ainda estamos num período delicado, mas o quanto de insegurança, o quanto a gente precisou validar essa referência, dizer o SUS é referência, a unidade básica é referência, a vacina é ciência. Exatamente. Esse cuidado, assim, e junto com isso vem a autoridade, o profissional de saúde, por mais que existam, né, questões problemáticas na abordagem, enfim, mais sociológica disso, mas o profissional de saúde que está mais próximo dessa pessoa é a referência e a autoridade, né, para ela. Então, aquele ponto de referência para ela buscar. Me passaram isso aqui, será que é verdade? E será que tem esse espaço para diálogo com esse profissional para até tirar uma dúvida? Que às vezes é uma dúvida de promoção de saúde, de prevenção, né? Exatamente, não, perfeito. O que você está trazendo é a questão de acessibilidade, né? Essa pessoa tem que ter acesso ao serviço de saúde. E ter o acesso não é somente conseguir o atendimento com o médico, né? O acesso é chegar a alguém daquela unidade, alguém acolher e conversar sobre saúde, né? Porque o que acontece? As pessoas, elas conseguem, estão buscando as informações da pior maneira possível. Porque a pessoa, ela vai procurar alguma coisa. Hoje está procurando o celular porque está na frente dela, né? Então joga no Google, Wikipedia, o que for, e vai vir uma informação. Na maioria das vezes é uma informação distorcida, às vezes uma informação errada. Tanto aquele exemplo ali que eu trouxe ali, da dor de cabeça, né? Lembra? Eu falei da dor de cabeça. A pessoa vai olhar ali no Google, causa dor de cabeça. A primeira coisa que vai dar é câncer. Então aquilo ali já vai gerar um sofrimento, uma ansiedade, que ela vai querer um atendimento para ontem. E mais do que isso, não é só o atendimento, ela vai querer um exame da cabeça para ontem. Porque na cabeça dela é câncer. Né? Então, realmente, as pessoas estão buscando informações porque é o mais rápido. E isso aí está gerando muito problema. Porque a gente tem que desconstruir a construção de um pensamento errado que aquela pessoa teve. Né? E aí, como seria bom se todos os profissionais de saúde, quem está ali na porta, ali mesmo, né? Ali de frente, ali conversasse com as pessoas, né? Mas está muito difícil, está muito difícil. Porque assim, a percepção que eu tenho, isso é bem interessante. Por exemplo, cada profissional daquela equipe parece que ele tem que fazer aquilo e não pode fazer mais do que aquilo. Tipo, porque isso é uma cartilha de funções. Eu sou recepcionista, vou ficar sentado só recepcionando. Eu sou técnico de enfermagem, eu só vou fazer isso. Enfermeiro, só vou fazer aquilo, médico, fazer. Parece que não dá para fazer nada mais do que aquilo ali, sabe? E aí a gente começa a ficar limitado mesmo. E a gente começa a pouco utilizar, né, aproveitar aquela oportunidade ali. Mas eu acho que isso é uma conversa que teria que ter, assim, ampla, sabe? Ampla, assim. Uma conversa ampla. Porque nós estamos perdendo muita coisa, isso que eu percebo, em relação às nossas equipes de saúde da família. Né? E aí tem N motivos, né? Tá muito em relação com as dificuldades, né?
A gente teve uma dúvida ali no nosso chat sobre a questão de como melhorar a qualidade do sono, a questão do sono ali que você colocou, se você tem alguma sugestão, alguma dica, enfim, algo para auxiliar nesse processo de sugestão da promoção, né, da saúde, como você coloca, como abordar isso também junto aos pacientes, enfim. Sim, ótimo. Não, Aos a gente sempre usuários, né? precisa conversar sobre o sono. Então, a gente começa com as medidas não farmacológicas, as medidas gerais, não precisamos medicar para tentar melhorar o sono. Aí é que horas que você vai dormir? Eu vou dormir tal hora. Lembramos que a gente tem que chegar naqueles 6 a 10 horas de sono. Então, você precisa ir tentar dormir sempre no mesmo horário, né? Para condicionar o nosso cérebro que aquele é o horário de dormir. Quando você for dormir, você precisa ter um lugar adequado para dormir. Ou seja, o quarto tem que estar escuro, né? Tem que estar silencioso, desliga tudo que é estímulo luminoso, televisão, tudo. Televisão não é para estar no quarto, televisão é para estar na sala. Né? Nós devemos evitar os estimulantes antes de dormir. Não dá para tomar café antes de dormir. Não dá para tomar um pré-treino à noite e depois querer dormir. Não pode. Eu tenho que tomar café para estar mais ativo, para fazer minha atividade. Ok, tu vai tomar de preferência pela manhã, no máximo até às 18 horas, mas depois não pode. Que isso é importante. Os estímulos auditivos ajudam muito a dormir. O estímulo luminoso não, o estímulo visual não, mas auditivo sim. Coloca uma musiquinha. Aí eu já, uma vez conversei falei isso para um paciente, eu gosto de rock, pesado. Aí eu falei, não, né? Não é isso que eu estou dizendo. Tem que botar alguma coisa mais tranquila, mais suave, preferência sem letra, né? Uma coisa mais com melodia. O que a gente usa com bebê também pode ajudar nessa questão ali de dormir. E aí, saindo dessas, que a gente chama de higiene do sono, né? Nós vamos fazer uma higienização do sono. Tirar tudo que é impureza, tudo que é sujeira ali que está atrapalhando para ajudar. Isso não foi suficiente. Agora vamos para medidas farmacológicas, porque as não farmacológicas não foram suficientes. Iniciamos com fitoterapia. Iniciamos com homeopatia. Não vamos para um medicamento com potencial de dar efeitos colaterais. Né? Tem tantos fitoterápicos que podemos utilizar. Tem os chás também, eu não falei dos chás, perdão, antes da fitoterapia. Então vamos lá, vamos fazer chá de passiflora, vamos fazer um chá de hortelã, um chá de melissa, com a planta, né, in natura, não aqueles chás prontos de mercado. Né? Vamos fazer uma infusão, vamos tentar. Não conseguiu? Vamos para a fitoterapia, vamos para a homeopatia. E, em último caso, nós vamos utilizar esses medicamentos que têm esse potencial de causar efeitos colaterais, são os benzodiazepínicos, faixa preta, antidepressivos, os hipnóticos, tipo Zolpidem, antipsicóticos, tem tanta coisa que pode ser feita até lá. Respondido, Gabriela, a tua dúvida, acho que foi a Gabriela que mandou. Sim. Se ela quiser que eu complemente, não sei no chat. Respondeu sim, ótimo. Legal. Enfim, até essa questão da higiene do sono também, retomando ali, fazendo propaganda própria, o Papo Saúde, a gente tem um sobre higiene do sono. Olha só que legal. E ele tem bastante visualização assim no YouTube. Enfim, a gente viu um potencial bastante grande nessa ferramenta, e como você também colocou ali, é uma ferramenta até um pouco mais elaborada, que às vezes a gente precisa de algo até mais... O simples já funcionaria, mas enfim, é para instrumentalizar, porque a gente também percebe, também através aqui das web palestras, em conversa com profissionais do NASF-AB, né? Uma vez, foi de onde surgiu a ideia que às vezes os profissionais estão ali na APS, enfim, estão atuando na APS, tem várias ideias, tem várias, enxergam várias possibilidades, vários potenciais, mas às vezes tem limitadores de ferramentas mesmo, né? De um apoio técnico. Porque eu lembro que na época a conversa foi que eles estavam para um grupo, eu não lembro se era de idosos, enfim, era um grupo que eles estavam atendendo, e que assim, por uma questão de capacidade mesmo, né, de estrutura, não dava para atender todo mundo todos os dias da semana. Mas o cuidado continuado e essa promoção, ela não acontece só 1 hora ou 40 minutos num único dia da semana. Ele precisa ser permanente e contínuo, né? E aí eles queriam desenvolver cartilhas com o passo a passo do alongamento, né? Para essas pessoas, para elas se movimentarem e tudo mais. Só que aí eles não tinham conhecimento técnico, nenhum apoio
para criar os bonequinhos, para fazer esses desenhos, ou o conhecimento de alguma ferramenta online gratuita que permitisse para que eles pelo menos encontrassem os bonequinhos e do jeito ali eles adaptassem para criar essa Claro, as cartinhas. Isso. Aí nisso veio, tipo, a gente pode tentar, dentro do que tem aqui no Telesaúde, que a gente pode fazer, podia fazer na época, formas, né, de tentar instrumentalizar em algum sentido, alguém ver o potencial e utilizar como achar interessante. Mas, enfim, as ideias vão surgindo dessas trocas Isso. também, né? Isso é fundamental. Não, porque assim, os profissionais de saúde, eles têm muitas ideias, né? Mas eles esbarram em várias limitações. Que legal se tivesse um local que as pessoas poderiam realmente transmitir essas ideias, ter essa troca, né, operacionalizar, tipo, espalhar, multiplicar. Quanto que nós ajudaríamos, né? Os nossos usuários, né? Mas que legal, que bom que está sendo conversado sobre sono, porque é muito importante. É uma das demandas mais frequentes no momento. É bem legal. Então tá, Djalma, Joel, pessoal da Telesaúde, agradeço o convite, agradeço a oportunidade, né? Eu estava do outro lado, agora estou desse lado de palestrar, trazer um pouquinho da minha experiência aí na atenção primária, tanto no SUS como no sistema privado. É muito bom falar de saúde, né? Não falar de doença. O título foi uma provocação, né, para todos os profissionais, para cada um fazer uma reflexão, pensar o que pode fazer para ajudar os nossos usuários, tão carentes, tão necessitados, né, de ajuda. Então, eu queria mandar um abraço para todo mundo, né? Nós somos guerreiros aí, nós somos um time aí enorme, e precisando novamente aí de mim, só convidar, a gente está sempre à disposição.